A paz do Senhor, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui a pedido da Isabela Xavier para falar como foi que eu descobri qual seria o meu chamado. Então vamos lá! Então, vou falar do começo, porque foram duas experiências que eu tive com o Senhor que Ele revelou qual é o meu chamado. A primeira vez que Ele falou comigo foi em 2021. Eu sempre quis saber qual era o meu chamado, qual era o meu propósito de vida, para que o Senhor me formou. Em uma dessas orações, perguntando, Senhor, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? O Senhor me fez lembrar de quando eu era criança, eu estava na escola dominical e na saída, com uma amiga, eu encorajei ela pra gente ler a palavra. Só que ela não queria ler, ela queria brincar, como toda criança. Só que eu tava no primeiro amor e eu queria muito ler. Aí eu falei pra ela, eu leio um versículo, você outro, e depois a gente explica, a gente debate sobre o assunto, até que eu consegui convencê-la. E aí, nesse mesmo tempo, o pastor passou e viu e achou muito interessante a gente estar lendo ali a Bíblia ao invés de estar brincando, fazendo outras coisas. E no culto de noite, o pastor estava pregando e falou sobre isso que ele viu de manhã. Eu não estava presente, mas minha mãe me contou. Eu estava na escolinha da igreja. E o Senhor me fez lembrar disso. Então, logo o Senhor falou para mim que o meu chamado é a palavra. Eu amo ouvir a palavra, eu amo ouvir pregações, eu amo ler a palavra, eu amo quando Deus fala comigo, quando amo ler as histórias da Bíblia. Então é algo que eu me identifico muito, assim, eu já achava que era, só que depois disso eu tive certeza, só que eu ainda queria mais uma confirmação. E aí eu pedi uma confirmação pro Senhor. E em 2021, no meu aniversário, eu fiz um almoço aqui em casa. Uma profeta do Senhor que eu confio, uma pessoa que eu sei que é temente a Deus, falou pra mim que o meu chamado era a palavra mesmo, então eu fiquei muito feliz. E essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi quando eu fiquei um ano sem Instagram. Em 2022, eu tive um momento assim de muita solitude com o Senhor, um momento de obediência. Em uma dessas conversas com o Senhor, ele pediu para que eu ficasse um ano sem Instagram. Então, em 2023, comecei a ficar sem Instagram. No começo, eu não queria muito, confesso, porque eu gosto de ficar no Instagram, eu gosto de, quando eu vou viajar, dar uma de blogueira, ficar postando as coisas. E logo na primeira semana de janeiro eu ia viajar, então eu queria postar, eu queria, sabe, eu gosto disso, de interagir, de postar. Só que eu escolhi obedecer ao Senhor. E não foi fácil, mas foi muito bom. Depois que eu fui entender o quanto eu precisava disso. E em fevereiro, mais ou menos, ali, janeiro, fevereiro, logo no começo do ano já, eu tive um sonho assim, muito real. Eu sonhava que tinham várias pessoas assim, paradas, e elas estavam sendo arrebatadas. E aí elas subiam, né? Iam subindo, aí eu ficava assim esperando pra ver se eu iria ser arrebatada também. Aí eu também estava subindo pra ser arrebatada. Eu via o pessoal num redemoinho, eles estavam entrando num redemoinho. E aquele redemoinho é como se fosse uma entrada para ir pro céu. E chegava a minha vez e eu tava entrando naquele redemoinho também. Só que naquela hora eu me senti muito indigna de pertencer ao céu. Eu falei, Senhor, eu não fiz nada, Pai, para pertencer ao céu, sabe? Eu não sinto que eu cumpri meu chamado, meu propósito. Sabe, Pai, deixa eu voltar, Senhor, por favor, deixa eu voltar. E aí o Senhor deixou eu voltar. E quando eu voltava, no sonho ainda, eu falava pra uma amiga, eu falava assim, você acredita que eu fui pro céu e eu voltei, eu pedi pra voltar, porque eu me senti indigna daquele lugar, sabe? Eu não senti que eu cumpri meu chamado, meu propósito. Quando eu falei isso pra ela, eu via eu dando aula pros adolescentes da minha igreja. Eu via cada rostinho ali, eles num círculo assim, e eu falando da palavra pra eles. E aquilo me chamou muita atenção, eu já acordei muito surpresa. E desde aquele dia eu perguntei, Senhor, fala comigo, será que é isso mesmo que você quer pra minha vida? Que se realmente for, esse desejo cresça no meu coração a cada dia mais. Mas se não for, vai tirando, Senhor, vai fazendo que eu esqueça desse sonho e que eu possa esquecer disso, dessa vontade de cumprir meu chamado, de cumprir meu propósito com os adolescentes. Mas essa vontade começou a ficar muito forte no meu coração, mais e mais. E parecia que se eu não fizesse algo, eu iria me arrepender muito, sabe? Se eu não me posicionasse e mais pra frente esses adolescentes viessem a se desviar, eu iria me sentir muito mal por não ter tentado fazer algo. Então, desde então, eu comecei a me sentir, sabe, que eu precisava fazer aquilo. Se eu não fizesse, nada mais fazia sentido na minha vida. Eu fui, conversei com meu marido, né, a gente orou por isso juntos, a gente fez jejum. E aí eu conversei com meu pastor, falei pra ele tudo que eu queria cuidar dos adolescentes, porque também
Na igreja não tinha ninguém para cuidar dos adolescentes, então eu prontifiquei, falei que estava disposta a cuidar deles, ajudá-los no que fosse preciso. Desde então, eu e meu marido começamos a liderá-los e agora temos uma célula de adolescentes aqui em casa, aos sábados. Eu pude entender que meu chamado é a palavra, mas também são os adolescentes, porque uma coisa casa com a outra, porque de certa forma eu levo a palavra para eles, porque para dar conselhos também eu preciso estar ali dar conselhos conforme o que a palavra diz, eu preciso estar sempre lendo para ajudá-los. Então, de certa forma, casou uma coisa com a outra. E também eu gosto assim de falar da palavra, tenho esse canal aqui no YouTube pra também levar a palavra. Assim, eu tenho certeza que o Senhor só vai chamar você pra fazer algo que você goste, que Ele tenha colocado no seu coração e que te chame a atenção de alguma forma. Eu me identifico muito com os adolescentes. Também eu tenho entendido que o Senhor só vai nos revelar nosso chamado quando for pra gente cumprir nosso chamado. Porque de nada adiantaria Ele falar pra mim qual era o meu chamado há 5 anos atrás, sendo que eu não iria cumprir aquele chamado naquele tempo. Porque eu creio que agora era o tempo de eu cumprir, era o tempo que a igreja, os adolescentes estavam precisando de alguém para cuidar deles, e foi esse tempo que o Senhor me revelou. Então, descansa no Senhor, tenha intimidade com Ele, faça a tua parte, mas eu creio que no tempo certo o Senhor vai revelar para você qual é o seu chamado. Amém? Deus abençoe e tchau, tchau!